Mateus capítulo 21, a partir do verso 1 ao verso 13. Não precisa postar aí, eu vou ler para você aqui. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, algumas traduções falam tocha, outras falam lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Isso aqui é conhecido na Bíblia como a parábola das 10 virgens. E tem algumas coisas que são muito claras na Bíblia. No capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai responder sobre os fins dos tempos. E se você abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 24, lá está escrito no título, obrigado, está escrito lá, sermão profético. Então no capítulo 24, Jesus vai falar sobre os acontecimentos dos últimos dias, quando ele estivesse voltando. E se você ler lá, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje faz parte do cumprimento desse sermão profético. Então talvez você diga: mas pastor, essas coisas acontecem desde muito tempo. Sim, houve primeira guerra, houve peste negra, mas nunca em nenhum momento da história tantos acontecimentos bíblicos aconteceram simultaneamente. Então Jesus está discorrendo aqui sobre os sinais dos finais do tempo. Agora, o centro da vida cristã, uma certeza da vida cristã, é que Jesus voltará. Ele disse que viria uma vez e veio. E quando ele sobe lá em Atos, ele diz: olha, fiquem tranquilos, porque da forma que vocês estão me vendo subir, eu voltarei. Então, se tem algo que é algo certeza na Bíblia, é que um dia Jesus voltará. E a igreja primitiva, ela vivia com essa consciência. E tem 2 formas de Jesus voltar: ou ele vindo arrebatar a igreja, ou quando qualquer um de nós morrermos. De uma forma ou de outra, nós nos encontraremos com ele. Agora, eu não vou falar com você sobre a volta de Jesus, que é uma certeza. Eu quero falar sobre como nós vamos nos posicionar até que ele venha. Como que nós vamos viver a nossa vida aqui com discernimento até que ele retorne. Mateus capítulo 24, verso 3. Jesus ele está respondendo sobre o fim dos tempos. Ele diz: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe perguntaram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinais haverão da sua vinda e do fim dos tempos? Então no final do capítulo 24 e no início do versículo 25, Jesus ele conta algumas parábolas para poder falar desse assunto da sua volta de maneira bem específica. Então ele vai contar 3 parábolas na sequência, que é a parábola do servo fiel e do servo mau, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E nessas 3 parábolas contadas por Jesus para os discípulos, ele está comparando 2 tipos de pessoa.
Na primeira parábola ele compara o servo fiel e prudente com o servo mau. Na segunda parábola ele compara exatamente as virgens prudentes com as virgens imprudentes. E na terceira ele vai comparar o servo bom e fiel que multiplicou os seus talentos com o servo mau e preguiçoso que enterrou os seus talentos. E em todas essas parábolas aqui, ele tem uma mensagem que é parecida. E qual que é a mensagem que Jesus conta nessas parábolas? É que ele iria se ausentar, mas que um dia ele retornaria. E que nesse período que ele vai se ausentar, ele não estaria fisicamente. Então Jesus ele está ensinando aqui em todas essas parábolas, dizendo, preparando os discípulos, olha, eu vou me ausentar, eu vou sair aqui desse mundo, mas fiquem tranquilos, porque um dia eu vou retornar. E em todas essas parábolas aqui, parece que ele demora um pouco. Em todas essas parábolas, parece que ele levou mais tempo do que os discípulos estavam, de certa forma, imaginando. É por isso que você vai ver uma entrega tão grande dos cristãos do primeiro século, porque eles estavam ali na iminência da volta do Messias, que ele iria retornar. E quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, do versículo 48 e 50, na parábola do servo mau e do servo infiel, ele diz exatamente no verso 44, mas o que acontecerá se aquele servo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Então virá o seu senhor em um dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe. Então em todas essas parábolas aqui, o texto está dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno de Jesus. Agora, com essas parábolas aqui, o que Jesus deseja é nos posicionar na história de Deus. E onde nós estamos na história de Deus? Onde que eu e você estamos posicionados? Então aqui nós temos uma linha do tempo, que começa com a criação, depois vem a queda, depois vem a redenção. Então Deus escolhe uma nação, a nação de Israel, através da qual viria o Messias, viria o Salvador. Deus então entra em aliança com Abraão, e nós conhecemos a história, que vai lá descambar na genealogia de Jesus, quando o Messias vem, através do povo judeu. E em João no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele era Emanuel, Deus conosco. Agora, o que foi que confundiu o povo judeu? Foi o fato dos judeus estarem esperando um Messias político. Havia profecia no Antigo Testamento, que ele viria. Haviam muitas profecias. E os judeus esperavam, e até hoje esperam esse Messias, que vai vir do jeito que eles achavam que viria na primeira vinda, como alguém montado lá num cavalo branco para poder reinar com cetro de ouro. Então esse Messias que veio aqui, ele confundiu, essa primeira vinda ele confundiu os judeus, porque os judeus esperavam um Messias político, que iria se sentar no trono em Israel, que ele iria arrumar um exército, e ele iria destruir o inimigo que eles pensavam que era o verdadeiro inimigo deles, Roma. O que eles não entendiam é que o Messias veio sim para destruir um inimigo, mas esse inimigo que ele veio para destruir era muito pior do que Roma, era muito pior do que os egípcios, era muito pior do que o povo assírio. Sabe, o Messias, nessa primeira vinda dele, ele veio para destruir o inimigo que estava por detrás de todos aqueles povos. Ele veio para destruir o inimigo que estava por detrás dos romanos, que influenciava os egípcios, que influenciava os assírios. Porque na sua primeira vinda, ele se entregou na cruz do Calvário, exatamente para nos salvar do inimigo que era o pecado, a morte e o diabo. Então Israel pensava que nessa primeira vinda aqui, sabe, ele viria exatamente para destruir de forma política os romanos. E o que ele deixa bem claro na sua primeira vinda, e ele vai tentar explicar isso, os judeus não entendem, é que o mesmo pecado que havia nos romanos, também havia nos judeus.
Então não adiantava armar um exército e começar uma revolução, porque o verdadeiro inimigo que deveria ser destronado seria na cruz do Calvário, ele morrendo por eles. Era lá e foi lá que Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo. Então na sua primeira vinda ele veio para vencer esse inimigo na cruz do Calvário, para poder trazer redenção ao homem, para poder trazer perdão dos pecados do homem, para poder trazer salvação. 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então, Jesus ele veio para fazer isso. Então ele se ausenta, e ele promete que vai voltar. E nessa ausência, ele confia em mim e em você. Ele confia em um povo chamado igreja, para continuar propagando a mensagem enquanto ele está ausente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele vai dizer de maneira bem clara: olha, eu vou me ausentar. É por isso que em Mateus a Bíblia diz, ele olha para o discípulo e diz: eis aí que vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E ele está entregando para a igreja continuar pregando a mensagem, propagando a mensagem pela qual ele veio. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 14, a Bíblia diz, depois de falar sobre diversos sinais da volta de Jesus, ele diz: então será o Evangelho do reino pregado em todas as nações, então virá o fim. Então ele confia essa mensagem. Agora a pergunta é: em que momento da história da humanidade nós estamos? Em que momento da história você está? Eu estou. A Bíblia nos posiciona entre a primeira vinda e a segunda vinda. Na primeira vinda, onde ele vence o diabo, o pecado e a morte na cruz, e a segunda vinda, onde um dia ele retorna para reinar. Nós estamos posicionados exatamente entre a primeira e a segunda vinda. E quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós percebemos que se parece muito conosco. Talvez das 3 parábolas que mais se parece conosco é essa. Por quê? Porque a parábola diz que as 10 virgens estão aguardando o noivo. Isso gera um temor muito grande, ou pelo menos deveria gerar um temor muito grande no nosso coração. Porque não é simplesmente aguardar o noivo que faz das virgens prudentes. Não é simplesmente crer na mensagem que um dia ele voltará, que faz daquelas virgens prudentes. Porque as 10 acreditavam. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que há uma semelhança muito grande entre elas. Primeiro, externamente as 10 virgens eram iguais. Olhando para as 10 virgens, elas estavam vestidas como noiva, talvez adornada como noiva. Então, olhando assim, não dava para saber qual eram as 5 prudentes e qual eram as 5 imprudentes. Olhando para a igreja daqui de cima, olhando para qualquer igreja em qualquer lugar, ninguém pode olhar e dizer: aquela é prudente e aquela é imprudente. Não pode. Por quê? Porque externamente todos nós somos iguais. Outra semelhança é que todas foram convidadas, e as 10 estavam ali porque ouviram o chamado do noivo. Da mesma forma que hoje, todos nós estamos aqui porque um dia nós escutamos o chamado do noivo, fomos convencidos do nosso pecado e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Outra semelhança é que todas elas tinham as lâmpadas. E o que são as lâmpadas aqui nesse contexto? O que são as lâmpadas? É mostrar para mim e para você que todas elas tinham condições, tinha uma estrutura dada pelo noivo para queimar. Não faltava condição para nenhuma delas. Todas elas tinham uma lâmpada. A diferença não era ter ou não ter a lâmpada. A diferença era o estoque de óleo que cada uma carregava. Todas tinham estrutura para queimar. E hoje em dia, do mesmo jeito, todo mundo que se converte, ele tem uma estrutura. Ele congrega em um lugar que tem um pastor. Existem tantos e tantos livros
Existem tantas estruturas para nós podermos queimar. Então, se nós não crescemos e estocamos óleo, não tem desculpa. Então, quando eu me converti em 1987, não existia nem camiseta evangélica. A Bíblia que eu carregava era um Novo Testamento escrito na capa: o mais importante é o amor. Tem alguém que conheceu esses livros? Mostra, deixa eu ver. Netinho, você é Tiranossauro Rex igual eu. Não existia, Neto. Hoje tem Bíblia pentecostal. Hoje tem Bíblia que você abre ela começa a orar em língua. Tem língua sobre finanças, tem língua sobre missões, tem língua sobre cura, tem tudo. Hoje tem livro para tudo. Lá em casa eu tenho um bocado de livro que ainda está com plástico. Eu nunca tirei nem o plástico. Hoje nós temos no celular aí centenas de livros, centenas, milhares de versões. Hoje tem aplicativos que você clica o dedo em cima, ele te dá tudo no original, no grego, no hebraico, no goianês, no maranhês, tem tudo. Então, não falta estrutura, não falta lâmpada. Na maioria das vezes o que está faltando é o quê? É óleo. As 10 virgens tinham lâmpada. Outra semelhança é que todas as 10 estavam esperando o noivo. Sabe, irmãos, por mais que não haja essa manifestação diária no nosso meio, mas a maioria das pessoas que um dia receberam a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma santa expectativa que um dia Jesus voltará. Então eu quero conversar contigo um pouquinho e falar depois dessa breve introdução, foi bem mais rápida do que lá para os jovens, sobre alguns princípios ensinados por Jesus nesse texto, que nos ensina como nós vamos viver até que o grande dia chegue, até que Ele venha. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é sobre ser constante. Nós vamos ver que 5 virgens, elas tinham a lâmpada acesa e tinha estoque de óleo ou de azeite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque você tem que saber que nele o vosso trabalho não é em vão. Sede firme e constante. Sabe, irmãos, se tem uma característica que todos nós deveríamos desenvolver, o máximo que nós pudéssemos, é a constância em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui não fala sobre uma momentânea intensidade em Deus. O que esse texto está falando aqui é sobre uma constante intensidade. Não é sobre momentos de queimar em amor por Deus. Sabe, não, ele fala sobre você queimar permanentemente. O desafio não é alguém começar queimando. O desafio é nós terminarmos queimando até que Ele venha. O desafio é até que Ele venha, as nossas lamparinas estejam acesas. Porque na caminhada, ao longo da caminhada, nós vamos perceber que nós temos tempos, períodos, momentos de queimar diante de Deus. Então essa parábola não é sobre acender a lâmpada, é ser encontrado naquele dia com a lâmpada acesa. Não é começar queimando, é terminar queimando. Olha aqui para mim, por gentileza. Quantos crentes você conhece que um dia você os viu queimando? Quantas pessoas, quantos líderes que um dia queimaram? Sabe, que você olhava, aquela pessoa, ela foi intensa. Talvez intensa por uma semana, talvez muito intensa por um mês, talvez muito intensa por 6 meses. Algumas pessoas surgiram no nosso meio e você dizia: uau, vai ser um pastor, vai ser uma pastora. Ele queima, o coração dele arde pela presença, mas não permanece. Pessoas que queimam por um tempo, mas não permanecem queimando. E eu não estou falando aqui de ficar 24 horas e sapatinho de fogo, eu não estou falando disso, sabe? Mas avivamento é feito por pessoas que têm um coração abrasado, que entendem por que estão aqui na terra,
que não importa onde estão, não interessa o que estejam fazendo, o coração queima. Então, essa parábola não é sobre começar queimando, não é sobre acender a lâmpada, não é sobre ir somente no acampamento, ir num congresso, ir no encontro, ir numa chapação, ir numa sala de oração e queimar por um período, mas é continuar queimando até que Ele venha. Entra ano e sai ano, não importa se eu não morrer e se Ele não voltar, eu continuo amando Ele acima de todas as coisas, o meu coração continua abrasado, Ele continua queimando. Então não é sobre momentos de intensidade, é sobre uma constante intensidade, e nós precisamos entrar nesse lugar de constância, que toda bipolaridade espiritual caia por terra nas nossas vidas, que toda montanha russa de subir e descer, sabe, um mês eu estou lá em cima, outro mês eu estou aqui embaixo, um mês eu oro, outro mês eu não oro, um mês eu leio a Bíblia, outro mês eu não leio, uma semana eu congrego, 15 semanas eu não, aqui fala sobre constância, sabe, que toda inconstância caia por terra nas nossas vidas, e que nós sejamos encontrados constantes e firmes no Senhor. As imprudentes são aquelas que começaram queimando, mas terminaram apagadas. E lá no final, o que conta não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Não é sobre como começar queimando, sabe, mas ser encontrado fiel, achado fiel até o fim. Não importa o que aconteça, não importa as tribulações, não importa, eu estou aqui firme com o Senhor. Segunda-feira eu estou firme com o Senhor, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo eu estou firme. Eu não vou ficar só acendendo uma chama no domingo, depois do culto, e depois ela se apaga, não. A lamparina vai continuar acesa. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que não tem como pegar óleo emprestado. Não tem como pegar óleo emprestado. Versículo 8 diz assim: e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. E a resposta que ela vai dar é: vocês têm que sair e têm que comprar o óleo, têm que pagar o preço. Escute o que eu vou te dizer. É muito importante você andar com pessoas cheias do óleo. É muito importante você ouvir pessoas cheias do óleo. Agora eu quero dizer para você nessa noite, que óleo não se empresta. Não adianta somente ser parte de uma igreja que é cheia do óleo, porque o óleo não se empresta. Você precisa comprar o óleo. A estrutura de um lugar, a estrutura de uma denominação, sabe, o líder de uma igreja, a igreja ela pode até ajudar com a tocha, sabe, a igreja pode ajudar com a lamparina, com a estrutura, ter um bom kids, ter um bom louvor, ter parede preta ou branca, ter iluminação, ter um bom som, essa estrutura toda faz parte e ajuda, mas óleo não se empresta. Você tem que comprar o óleo, tem que pagar o preço, tem que buscar. A lâmpada foi dada. E Provérbios 22, 29 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Senhor nos deu o novo nascimento e colocou em nós o seu espírito. E agora nós podemos, de maneira intencional, buscar esse óleo na fonte que é o Senhor. É muito importante nós termos clareza a respeito disso, porque a tocha, a lamparina foi dada, o líder ajuda, o louvor ajuda, tudo ajuda, mas o óleo é só entre eu e Deus. O óleo é entre você e Deus. Aquelas virgens prudentes disseram assim: olha, não tem como emprestar óleo. É o texto que nós lemos. Elas estão dizendo: olha, nós compramos, então vocês vão ter que ir comprar também. O verso 9 diz: vão aos que vendem e compre o óleo para vocês. Então, não adianta somente andar com pessoas cheias do óleo. Não adianta somente ser de uma família que todo mundo é do coque, que todo mundo ora, é cheia do óleo, tem profeta, tem profetiza. Não adianta somente isso. Nós temos que pagar o preço e comprar o óleo.
e pagar o preço, se comprar o óleo, essa busca constante, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, eu vou ser encontrado por vocês, e eu vou revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jesus não virá buscar somente quem tem lâmpada. Jesus virá buscar, de acordo com essa parábola, quem tiver queimando, quem tiver aceso até o final. Aquelas virgens imprudentes, a lamparina delas estava acesa, tinha um pouquinho de óleo, porque estavam acesas. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Talvez o óleo que nós temos dá para orar. Talvez o óleo que nós temos dá para pregar, para dirigir louvor. E muitas vezes nós buscamos o óleo só porque nós vamos pregar ou orar, ou porque vamos para um discipulado, ou porque vamos fazer um aconselhamento, ou porque vamos, orar por alguém, por libertação. Se eu falar para você aqui, olha, domingo você vai pregar aqui, e você não tem experiência com pregação, eu tenho certeza que você vai buscar óleo. Eu tenho certeza que você vai jejuar, que você vai orar, que você vai pagar um preço. Agora, preste atenção. Ao passo que tem pessoas, e principalmente nós pastores, nós corremos um grande risco de só buscar óleo para pregar. Enquanto tem pessoas que estão buscando só descargas de óleo, existem muitas pessoas espalhadas pela terra, que estão buscando nesse lugar secreto, o óleo não somente para ministrar, um óleo não somente para orar, mas estão acumulando óleo, para poder se encontrar com o noivo. E aqui há uma diferença muito grande. É ser cheio do óleo de Deus, para queimar, até que Ele volte. Acumular esse óleo. Então, não adianta somente andar com pessoas cheias do óleo, porque o óleo não se empresta. Sabe, irmãos, nós podemos ser abençoados com canções, nós podemos ser abençoados com pregações, nós podemos ser abençoados com um café com Deus Pai, com um café com Deus Filho, com um café com Deus Espírito Santo, nós podemos ser abençoados com a oração de outras pessoas, mas não tem como outra pessoa jejuar no meu lugar, não tem como outra pessoa orar no seu lugar, não tem como outra pessoa ler a Bíblia no meu lugar, não tem como outra pessoa se consagrar no nosso lugar. Isso só nós podemos fazer. Tem coisas que não tem como outra pessoa fazer no nosso lugar. Alguém pode nos dar a lamparina, mas pegar o óleo para acender é comigo e é com você. Quantos estão entendendo? Uma época eu tinha uma distribuidora de ovos, e nós tínhamos muitos carros na rua, muitas combis na rua, e cada motorista, cada trabalhador, ele colocava só o combustível para poder trabalhar, porque o combustível também era dividido, o lucro era dividido meio a meio, e a despesa também era dividida. Então, todos eles carregavam um galãozinho com gasolina, porque se caso a rota esticasse um pouco e a gasolina acabasse, então tinha gasolina. O que é que move um carro? É o combustível. E se alguém colocar combustível no carro e não abastecer, o que é que vai acontecer? A gasolina vai acabar. E outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que não adianta ficar colocando só 10. Eu aprendi que a despesa é a mesma, então eu decidi que eu só vou andar com o tanque cheio. Então quando baixar ali em certa medida eu já completo, porque senão vai me deixar na mão. Eu já fiquei na mão na BR 153. Sabe aquele negócio que o homem tem muita mania? Que a gasolina está acabando e a mulher fala assim, abastece, ao posto. Não, lá na frente está mais barato, isso aqui dá para chegar lá. Não, lá no próximo. Aí de repente ela acaba. Preste atenção. Não precisa deixar a gasolina acabar. Não precisa deixar o óleo acabar. Nós podemos viver constantemente abastecido pelo óleo de Deus. Quantos podem dizer amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui, nós estamos quase terminando. Agora que são 8h29, quem me dá 5 minutos, faz assim. 5, 10, 15, 20, 25. Vai dar tempo de terminar, pode ficar tranquilo. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9.
Primeiro, seja constante, não tem como pegar óleo emprestado. E a terceira coisa, nós temos que aprender a dizer não. Olha só o que diz aqui o verso 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. Presta atenção. Uma das palavras-chave para nós acumularmos óleo para o fim dos tempos é nós aprendermos a dizer não. A pessoa chega para você e fala assim: você viu aquele novo filme que foi lançado? Você fala: não. Você viu aquela nova série que são agora 600 temporadas? Você fala: não. Ah, você viu agora o futebol que abriu aqui na rua de casa? Você fala: não. Ah, você viu agora o novo hobby que está todo mundo aí? Não. Você viu esse novo jogo que surgiu aqui, que é muito bom? Roblox 30? Não. Elas vieram pedir óleo e disse não. Então, se nós quisermos acumular óleo para o fim dos tempos, nós temos que aprender a dizer não. Nós vamos ter que aprender a proteger o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que aprender a proteger o nosso lugar secreto. E a maioria dos não são para outras pessoas. A maioria dos nãos tem que ser dito para nós mesmos. Por quê? Porque são os nãos que vão revelar quais são as nossas prioridades. Porque às vezes nós falamos: não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir para o culto. Será que eu não tenho tempo? Ou será que é só uma desculpa? Porque nós estamos investindo tempo em tantas coisas que não vai nos levar a acumular óleo para o final do tempo. Agora presta atenção, eu estou falando aqui só de coisa lícita, irmãos. Eu não estou nem falando de coisa ilícita, porque eu sei que nós já passamos desse nível. Eu não estou falando nem para você dizer não para pornografia, não para imoralidade, não para masturbação, não para droga, não para mentira, não para violência. Não estou nem falando sobre isso, porque eu creio que você já saiu desse nível. Eu estou falando de coisas que parecem que são muito boas e lícitas, e você pode até achar assim: não, eu tenho o direito de fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei, talvez você fale assim: não, pastor, o meu trabalho está roubando o meu tempo. Então eis que te digo em nome de Jesus: se o teu trabalho está roubando o seu tempo com Deus, então ore e peça a Deus um outro lugar para você trabalhar. Eu não vou ser leviano de chegar para você e dizer assim: oh, sai do seu serviço. Não. O que eu estou te dizendo é: ore e diga para Deus: Deus, esse lugar não me permite congregar. Esse lugar, essa atmosfera aqui, ela está me afastando do Senhor. Ah, Deus, isso aqui, Pai, eu não consigo. Abra a porta para alguma coisa. E quando essa porta for aberta, quando algo tiver tudo direcionado, então você toma essa decisão. Mas aprenda a dizer não, para você proteger esse lugar do seu relacionamento com Deus. Eu não estou nem falando de coisas pecaminosas de maneira alguma. Aqui são 10 virgens que estão esperando um noivo. Mas entre essas 10 existem 5 prudentes e 5 imprudentes. E quem são as prudentes aqui? Aquelas que aprenderam a dizer não. As 5 imprudentes chegaram e pediram o óleo, elas disseram não. Não é uma palavra-chave para termos como estilo de vida para esses dias atuais. Presta atenção. Não dá uma de doido e uma de doida, não. Eu não estou de maneira alguma dizendo para você aqui que você não pode assistir filme, porque senão depois você vai fazer um quadro e falar assim: ó, o pastor naquela igreja disse que não pode assistir filme, que não pode dormir, que não pode. Não dá uma de doido, que eu não estou falando isso. Agora, não faça do descanso, não faça da sua cama, não faça dos hobbies um lugar de contínua vida, um estilo de vida, de maneira alguma. Nós podemos assistir filme, eu assisto. Você pode brincar, jogar, fazer o que você quiser, mas tudo tem limite. Idolatria é qualquer pessoa ou coisa que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Então nós podemos nos divertir. A Bíblia diz que é dom de Deus que o homem desfrute do fruto do seu trabalho.
O que nós temos que ter cuidado são exatamente com os excessos. Então, nós vamos ter que aprender a falar não para tudo aquilo que nos impede de ter óleo para queimar constantemente. Quantos podem dizer amém? E a última coisa, eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, para parecer que eu já estou terminando. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto aqui, ter informações não é conhecer. Ter informações não é conhecer. Você consegue entender isso aqui? Versículo 11 diz assim, olha: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Aquelas 5 chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E no versículo anterior a esse, a Bíblia diz o seguinte: e a porta se fechou. A porta está aberta hoje, mas haverá um dia que a porta estará fechada. E ele diz: olha, em verdade vos digo que não as conheço. Ter informações a respeito de Deus não é conhecer a Deus. O líder do fã-clube de qualquer atleta ou de qualquer artista famoso conhece tudo sobre a pessoa. Tem pessoas que conhecem tudo sobre o Cristiano Ronaldo, tudo, até a cor da cueca que ele vai usar daqui a 15 dias. Sabe tudo, 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 tudo. Onde nasceu, com quem que namorou, quem é o nome do pai, o nome da mãe, sabe tudo. Mas não conhece ele. Talvez o amigo mais próximo que convive ali com ele, talvez não tenha todas essas informações que o líder de um fã-clube tenha, mas conhece. Porque o conhecimento vem através do relacionamento. O amigo do Messi conhece mais o Messi do que o maior líder de fãs que ele tem. Então, não é sobre informações a respeito de Deus, é sobre conhecer a Deus, é sobre passar tempo junto com Ele. Conhecer ao Senhor é ter relacionamento com Ele, é passar tempo junto, é investir tempo em oração, adoração, jejum, estudo, meditação da palavra. O que Deus quer não é alguém que fique simplesmente atrás de informação. O que Ele quer é comunhão. Não é sobre queimar por um momento, é sobre ter uma vida contínua de um coração que queima e que acumula óleo, não somente para viver o básico, mas está armazenando óleo para o encontro com o noivo. Uma vez tinha uma competição sobre quem que conseguia recitar o Salmo 23 de maneira mais glamurosa. E veio um homem e recitou o Salmo 23, num teatro, e quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todo mundo aplaudiu, assobiou, e virou um negócio ali naquele teatro, e todo mundo: uau, que cara que é bom para declamar um salmo. E depois entrou um senhorzinho e também recitou o Salmo 23, e quando ele terminou de recitar o Salmo 23, estava todo mundo chorando, quebrantado, todo mundo estava prostrado. E quando terminou ali, aquele momento, alguém chegou naquele homem que foi aplaudido de maneira glamurosa e perguntou: o que aconteceu? Porque você recitou o salmo e todo mundo aplaudiu, gritou e gostou. E aquele outro senhorzinho chegou lá com a Bíblia debaixo do braço e também falou o Salmo 23 e todo mundo chorou. E aquele cara disse: eu recitei o Salmo 23, eu conheço o Salmo 23. Agora aquele senhor que veio depois de mim, ele conhece o pastor do Salmo 23. Nós vivemos em um tempo que existem muitas informações e pouco conhecimento.
E com o Senhor não é diferente. Nós temos muita gente informado de tantas coisas, mas que conhece pouco do seu Senhor.